noite, meus irmãos, graça e paz. Terminamos nosso culto, mas não tivemos uma boa internet para uma transmissão sem falhas. Peço perdão a vocês. E por isso que eu estou aqui com essa gravação. Acabei de terminar o culto e estou fazendo para vocês, para que ninguém deixe de ser edificado com a palavra do Senhor. E é uma alegria poder estar junto com vocês nesse momento de dificuldade que nós estamos passando no nosso país. Mas eu fiz alguns pedidos de oração, um deles foi pelos idosos, e eu peço que vocês intercedam pelos idosos da nossa igreja, pelos idosos do mundo inteiro, mais especificamente pelos da nossa igreja. Orem pelos irmãos e irmãs que estão doentes na nossa igreja. E oremos também pelos irmãos que ou vão ficar desempregados, ou vão ter o salário diminuído, e por não terem nenhuma reserva vão sentir a dificuldade aí na parte econômica. E nesse momento é que nós devemos estar juntos como igreja. Eu me coloco à disposição como pastor, né? Eu me coloco à disposição em nome da igreja, a igreja, para estarmos juntos nessa tarefa, ajudarmos uns ao outro. Nós temos que compartilhar nosso pão e dividir nosso pão. Então você, meu irmão, que vai passar por dificuldade, por questão de salário, de emprego, fala com a gente, por favor, tá? Abre o coração, não tenha vergonha, que a gente vai dividir nosso pão. A gente vai dividir nosso feijão, vai dividir nosso arroz, nosso cuscuz, né? Que é uma bênção. E não vai faltar para ninguém aquilo que é básico, aquilo que é necessário. Pode ser que você não tenha o que você tinha antes em termos de algo supérfluo, de algo a mais, mas as necessidades nós como igreja temos que ajudar uns aos outros. Eu quero pedir a você, meu irmão, e minha irmã em Cristo, que você tenha uma situação financeira mais tranquila, que você possa nos ajudar, possa ajudar nossos irmãos da igreja, os irmãos mais pobres, os irmãos que estão enfrentando uma dificuldade maior nessa questão financeira, porque nós vamos precisar uns dos outros. Eu não falo isso pensando na igreja, em dízimos e ofertas, no meu salário, não. Eu estou falando dos irmãos que vão enfrentar dificuldades e que vão precisar de nossa ajuda. Eu me coloco à disposição e também peço que a igreja, que os irmãos que têm uma condição melhor, se coloquem à disposição para ajudarmos um ao outro. Quero dizer a você que é idoso, que é idosa, que está precisando também de alguém para comprar um remédio, para fazer uma feira, conte conosco, né? Eu não tenho medo de pegar a doença, eu sei que você também não tem, mas eu sou mais jovem um pouco, não tão jovem, mas sou mais jovem um pouco e posso me dispor a lhe ajudar. Eu tenho que sair para comprar as coisas para minha casa e eu posso comprar para a sua, se você precisar de mim. Você que é idoso, você que é idosa, que não tem a família perto, que está sozinho, conta conosco em nome de Jesus. E você jovem da nossa igreja, se coloca à disposição. Se você não tem nenhum problema com a sua saúde, está com saúde, então se disponha nessa quarentena a ajudar nossos irmãos e as pessoas idosas e as pessoas ao seu redor, porque através dessas boas obras nós podemos demonstrar o verdadeiro amor de Cristo que está em nosso coração. Mas vamos para a palavra? Então orem por esses pedidos que eu falei, né? Os idosos, os enfermos e também os que estão enfrentando dificuldade financeira. E nos disponhamos a compartilhar o nosso pão. A característica principal da igreja primitiva, no momento de dificuldade, foi justamente permanecer firme e perseverante na doutrina dos apóstolos, na comunhão, na oração e no partir do pão de casa em casa. Nós não podemos fazer isso, partir pão casa em casa ou estar juntos presencialmente, mas nós podemos estar juntos com um só propósito e também em oração e na disposição de querer ajudar nossos irmãos. E sabemos que Deus tem preparado já o momento para a gente voltar para aquela grande celebração na nossa igreja que nós vamos ter, não sei se daqui a um mês, 2 meses, 2 semanas, não sei. Mas Deus sabe, e vai ser uma festa maravilhosa, com muita alegria, louvor e gratidão no coração ao nosso Deus. Eu sei que muitos de nós vamos sair muito mais firmes dessa situação, porque o sofrimento para a igreja, para o povo de Deus, nunca foi ruim, muito pelo contrário. Sempre foi motivo para a gente crescer, para a igreja crescer e para glorificar ainda mais o nome do Senhor. Salmo 40, eu vou compartilhar com vocês o Salmo 40 e rapidamente aqui trazer uma palavra básica e rápida nesse Salmo.
Esse salmo realmente ele é maravilhoso, é um salmo de Davi e ele fala justamente sobre algumas instruções que Davi na sua oração ele traz para o povo de Deus, para aquele que confia no Senhor. Instruções essas que são importantíssimas para momentos de dificuldade que nós enfrentamos. O Salmo 40 ele diz: esperei confiantemente pelo Senhor, ele se inclinou para mim e ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremendal de lama, colocou meus pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes nem para os afeiçoados à mentira. São muitas, Senhor Deus meu, as maravilhas que tens operado e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que se possa igualar contigo. Eu quisera anunciá-los e dele falar, mas são mais do que se pode contar. Até o verso 5, aqui, a primeira parte desse salmo, onde traz a primeira verdade, é que Davi ele expressa aqui que o crente, que aquele que teme ao Senhor, que aquele que conhece o Senhor, ele precisa esperar perseverantemente por ele. Davi ele deixa claro aqui que ele espera perseverantemente no Senhor. Ele diz: esperei confiantemente ou perseverantemente pelo Senhor. E aí ele mostra as razões, pelo menos algumas razões porque ele esperava no Senhor com perseverança. A primeira razão é porque Deus ouve a nossa oração. Deus ouvia a sua oração, Ele ouve a nossa oração. Ele diz: Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. A segunda verdade está no verso 2. A segunda e a terceira, quando ele diz: Ele tirou-me de um poço de perdição. Deus não só ouve a nossa oração, mas Ele age em nosso favor. Ele nos protege, Ele nos tira desse poço de perdição. Não que nós não passemos ou não possamos estar num poço de perdição ou num lamaçal. Não importa qual seja a realidade, a não ser que nós estejamos sofrendo consequências de nossos pecados e Deus está nos corrigindo. Se é que nós somos filhos dele, se é que nós somos servos do Senhor, então Ele vai nos corrigir e Ele vai nos, como um pai corrige ao filho que ama, Ele vai tratar conosco. Se Ele não nos corrigir, então aí sim, aí isso é ruim, porque aí é porque Ele já nos abandonou, é porque Ele já nos entregou aos nossos próprios pecados. Mas se Deus está nos corrigindo, então louvado seja o nome dele por isso. Mas Davi não está falando de correção aqui. Davi está dizendo que Deus ele ouve a sua oração e ele lhe tira de um poço de perdição, de um tremendal de lama. E ele não só ouve a oração, ele também ajuda Davi, protege Davi. E na parte B do versículo 2, Davi diz: colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. Veja, Deus ele ouve a oração. Deus ele nos ajuda nos momentos de dificuldade. E terceiro, ele nos dá segurança. A segurança de Davi em Deus ela era tão grande que Davi ele usa a figura de alguém que está firmado, está em pé sobre a rocha e tem seus passos bem dirigidos, seguros. Então é uma caminhada segura quando nós temos Deus. É uma caminhada tranquila, não no sentido de não passar por dificuldades, mas é uma caminhada em que o nosso coração ele está calmo, ele está em paz, porque Deus está conosco. No Salmo 121, o salmista vai dizer que Deus ele é a nossa sombra à nossa direita. Veja, era um salmo de romagem, era um salmo em que as pessoas provavelmente cantavam esse salmo quando estavam indo adorar em Jerusalém, e eles diziam: olha, o Senhor é a nossa sombra à nossa direita. Veja, ele é a nossa segurança enquanto estamos nessa jornada. Nós estamos na jornada, nós somos peregrinos aqui. E não importa qual seja a situação, o Senhor ele está conosco, Ele cuida de nós. Davi diz também que o Senhor pôs nos seus lábios um novo cântico, ou seja, o Senhor ele não só ouve a nossa oração, Ele não só nos ajuda, Ele não só nos coloca em segurança, mas Ele também alegra nosso coração, Ele alegra a nossa alma, com todas as maravilhas que Ele tem realizado em nós. Então, não é um momento difícil que vai tirar a nossa alegria, muito pelo contrário, nossa alegria está no Senhor. A carta aos Filipenses, Paulo ele fala várias vezes sobre a alegria, ele estava preso. Ele estava sofrendo por Cristo. Mesmo assim, Paulo diz: alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Embora o propósito da carta não seja falar tanto sobre a alegria, o centro da carta é o próprio Cristo, mas é uma carta de gratidão, mas não deixamos de ver e de enxergar que na carta aos Filipenses, Paulo fala várias vezes sobre regozijar-se
E é claro, né, regozijar-se no Senhor. Então, meus irmãos, outra coisa que Davi diz aqui, né, a primeira verdade desse salmo, do verso 1 ao 5, é que nós devemos confiar e continuar confiando perseverantemente no Senhor. Davi, ele diz aqui no verso 4 que é bem-aventurado, muito feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança. E ele diz algo aqui interessantíssimo, ele diz, não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. Os arrogantes são aqueles que têm poder, e os afeiçoados à mentira provavelmente seja ídolos ou imagens de escultura, qualquer ídolo que a pessoa tenha, qualquer deus pagão. Então, afeiçoados à mentira, os que são apegados a esse tipo de mentira, a essa idolatria que não tem nada a ver com o Deus verdadeiro. E Davi diz aqui, bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. Ele não tem um coração dividido. É feliz o homem que o seu coração está seguro em Deus. Seu coração não é dividido, não pende. Veja, não há uma inclinação para aqueles que são arrogantes, para aqueles que são poderosos. Não há uma inclinação para nenhum tipo de ídolo, nem para o dinheiro, nem para os seus bens, mas sua confiança está totalmente depositada em Deus. Então, meus irmãos, que nós possamos aprender com o rei Davi aqui. O Senhor, ele ouve a nossa oração. O Senhor, ele nos ajuda. O Senhor, ele nos traz segurança. O Senhor, ele nos traz alegria. O Senhor, ele deve ser o objeto principal da nossa adoração. Né? Quando eu falo em objeto, eu não estou falando no sentido literal, mas a direção, o foco da nossa adoração e da nossa vida deve ser o nosso Deus, deve ser Jesus Cristo, o nosso Salvador. E Davi continua, essa é a primeira verdade, nós devemos confiar perseverantemente no Senhor. A segunda verdade do Salmo, eu não vou me deter em detalhes, eu preciso ser mais prático, está no versículo 6 até o versículo 8, quando ele diz, sacrifícios e ofertas não quiseste, abriste os meus ouvidos, holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres. Então eu disse, eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu, dentro do meu coração está a tua lei. Sabe sobre quem esse texto fala? Sobre alguém que entrega toda a sua vida como um holocausto, como um sacrifício a Deus. Não é o sacrifício religioso, não são as obras religiosas que agradam ao Senhor, se a nossa vida, se o nosso coração não é totalmente dele. O que o salmista diz aqui, o que Davi diz aqui, é o que mais agrada a Deus, é quando a nossa própria vida é um total sacrifício para ele. Por isso que esse texto aqui em Hebreus capítulo 10, versos 5 ao 10, ele é aplicado à pessoa de Jesus Cristo, quando ele diz que ele sim, ele entregou o seu próprio corpo para ser sacrificado por nós. Então é Cristo é quem faz essa oferta plena, completa, como homem a Deus. E nos ensina também, assim como Davi profeticamente aqui já está nos ensinando. Não adianta a religiosidade, não adianta nada do que nós fazemos no culto, cantar, memorizar a Bíblia, se o nosso coração, se a nossa vida não for totalmente do Senhor. Então a segunda verdade desse salmo é que eu preciso entregar-me totalmente ao Senhor. Se a primeira é eu preciso confiar perseverantemente nele, então a segunda é eu preciso me entregar totalmente ao Senhor. Entregue-se ao Senhor. Entrega a tua vida ao Senhor. Deposita a tua vida toda nos pés dele. Entrega a tua vida, entrega a tua inteligência, entrega a tua saúde, entrega o teu tempo ao Senhor. Serve ao Senhor, adora ao Senhor, glorifica o nome dele em toda a sua vida. E a terceira e última verdade desse salmo está a partir do versículo 12, quando Davi diz, não tenha em conta os males que me cercam. Aliás, a partir do verso 11, eu estou pegando aqui os meus escritozinhos, os meus resumos, e na verdade é a partir do verso 11, é quando Davi ele vai nos ensinar a voltar, ou seja, caso você não tenha continuado a perseverar na tua confiança em Deus, então é como se Davi aqui ele estivesse repetindo novamente, olha, continua a esperar no Senhor, volta a esperar nele. Talvez houve aí algum momento de fraqueza, ou talvez você tenha se desesperado, tenha fracassado na tua dependência, na tua confiança nele.
Mas há um chamado nesse salmo para que você volte a confiar nele. Volte a depositar a sua confiança nele. Eu não disse, eu não citei por causa do tempo, mas eu gostaria de voltar aqui ao verso 5 do salmo, no qual eu não comentei, mas no verso 5, o rei Davi ele diz: são muitas, Senhor, Deus meu, as maravilhas que tens operado e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que se possa igualar contigo. Eu quisera anunciá-los e dele falar, mas são mais do que se pode contar. Veja, Davi diz que as maravilhas que Deus tem operado na vida dele, não somente dele, mas do próprio povo dele, são maravilhosas. Deus, tu tens operado maravilhas. E outra coisa, os teus desígnios são maravilhosos. Ou seja, Davi ele olha para o passado e vê as maravilhas que Deus tem operado e ao mesmo tempo descansa no presente, sabendo que no futuro tudo está nas mãos de Deus. São os desígnios dele, a vontade dele soberana. Então nós não temos o que temer, nossa vida está nas mãos dele. Então nós sabemos que estamos seguros. Davi diz isso aqui no verso 5. Então, meus irmãos, voltando para o verso 11, para a terceira e última verdade, volte a confiar no Senhor. O rei Davi ele diz no verso 11: não retenhas de mim, Senhor, as tuas misericórdias. Guarda-me sempre a tua graça e a tua verdade. Não tem em conta os males que me cercam. Interessante, Davi vai falar sobre males, mas o que mais incomoda ele não é nenhum sofrimento externo. Claro que ele sofria muitas coisas que poderiam estar acontecendo ao seu redor, de ruins, mas nós não sabemos em que contexto ele escreveu esse salmo, ele escreveu essa oração, mas o que mais incomodava Davi e o que o abatia não eram as dificuldades da vida, mas eram seus próprios pecados. Ele diz aqui no verso 12, não tem conta os males que me cercam, as minhas iniquidades me alcançaram, tantas que me impedem a vista, são mais numerosas que os cabelos de minha cabeça, e o coração me desfalece. Veja que no Salmo, o único momento em que Davi diz que o coração dele se desfalece é quando ele percebe que ele é um pecador, que ele quebra a lei de Deus, que ele fere a santidade de Deus. Então, que nós possamos olhar para o nosso próprio coração. E como o próprio salmista diz no outro salmo, vê se há em mim algum caminho mau. Vê se há em mim algum caminho mau. Me mostra, Senhor, porque eu sei que Tu sabes. Tu conheces o meu coração mais do que eu mesmo. Salmo 139, sonda-me, ó Deus, e me conheces. Tu esquadrinhas tudo que há em mim, todo o meu ser, usando aqui as minhas próprias palavras. Então que nós possamos nos arrepender dos nossos pecados e clamar a Deus misericórdia pelas nossas vidas. Que possamos chorar e ter um coração quebrantado diante dele, porque quando nós somos servos do Senhor e crentes de verdade, a única coisa que pode nos abater é o nosso próprio pecado, porque sabemos que ferimos o coração do nosso Senhor. Deus sabe que somos seus filhos, nós sabemos que somos seus filhos porque o Espírito dele testifica com o nosso Espírito que nós somos seus filhos. Romanos capítulo 8 fala sobre isso. E o que nos entristece é pecarmos, é ferirmos a sua santidade. Mas que você possa voltar-se para Deus, arrepender-se de seus pecados, olhar para seu próprio coração e continuar confiando nele, porque 1 João capítulo 1, versículo 19 diz que se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Jesus Cristo, ele morreu para nos limpar, para nos lavar com seu sangue de todos os nossos pecados. Então, volte-se para ele com confiança na obra que Jesus Cristo realizou na cruz pela sua vida. Não aceite o que o diabo tem colocado na sua mente, que você não presta, no sentido de que realmente nós não somos merecedores de nada, né? Nós somos indignos e merecemos a ira de Deus. Nós não somos pessoas especiais, como os pregadores coaches dizem aí. Nós não somos essas pessoas maravilhosas que eles querem dizer. Nós somos pecadores, nós merecemos a ira de Deus, mas Ele nos amou e nos amou porque Ele quis nos amar. Não há nada em nós que Ele enxergue que tenha lhe levado
a derramar o seu amor em nossas vidas, mas foi a sua escolha soberana. E ele derramou o seu amor sobre nós, entregando o seu Filho, para que de maneira justa punisse nossos pecados na pessoa de seu Filho e nos desse justamente o perdão pela obra que seu Filho fez. A ira dele destinada a nós é derramada no seu Filho. A partir do momento que nós cremos no Filho dele, Jesus Cristo, nosso Salvador, nossos pecados são perdoados, porque o sacrifício de Cristo se torna realmente efetivo em nossas vidas, se torna eficaz em nossas vidas. E agora, por meio de Cristo, da fé em Cristo, nós somos agora justificados. Nós saímos do estado de culpa, de debaixo da ira de Deus, e recebemos a justiça de Cristo pela obra dele. E todas as bênçãos estão relacionadas à obra que Cristo realizou na cruz para nos salvar. Louvado seja Deus. Verso 17. Verso 13 e verso 17 para a gente encerrar. Do Salmo 40. Davi diz: Praza-te, Senhor, em livrar-me, dá-te pressa, ó Senhor, em socorrer-me. E aí no verso 17 ele diz: Eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo e o meu libertador. Não te detenhas, ó Deus meu. Então, a terceira verdade é justamente essa. Nós precisamos voltar a esperar no Senhor e a continuar esperando nele. Precisamos compreender a necessidade constante das suas misericórdias. E precisamos desejar a alegria dos salvos, né? E que o Senhor seja engrandecido, como Davi diz aqui no verso 16. Folguem e em ti se rejubilem todos os que te buscam, e os que amam a tua salvação digam sempre: o Senhor seja magnificado. Deus abençoe você, e que você lembre que nós precisamos continuar esperando, confiando perseverantemente no Senhor. Nós precisamos entregar totalmente a nossa vida ao Senhor. E nós precisamos voltar e continuar confiando no Senhor. Deus nos abençoe nesse tempo de luta e nos ajude a estarmos juntos, firmes e crescendo como igreja de Cristo, para a glória do seu nome. Deus abençoe sua vida, meu irmão, e que você tenha uma noite abençoada e tenha um sono reparador para a glória de Deus. Obrigado por você me ouvir e que o Espírito Santo aplique, que o Espírito Santo faça que essa palavra gere vida, ainda mais vida no seu coração e no meu coração. Em nome de Jesus. Deus te abençoe.